Olá pessoal, queridos alunos do MEG, meu nome é Beatriz Fonteles, professora de Direito do Consumidor. Hoje nós teremos uma aula específica sobre a defesa do consumidor em juízo. Eu sempre gosto de enaltecer esse tema por ser um tema interdisciplinar, que abrange não só o conteúdo programático de direito do consumidor, mas também o conteúdo programático de processo civil sob o viés coletivo, o conteúdo programático para aqueles concursos que prevêem especificamente interesses difusos e coletivos. Então é uma matéria que tem a potencialidade de cair não só nas suas questões de direito do consumidor. Aqui nós claramente focaremos na nossa matéria, direito do consumidor, mas em alguns aspectos o que nós vamos falar pode servir aí para outras questões e também para questões discursivas e quiçá orais, ok? Primeiro alerta, essa aula vai ser acompanhada de um material, são slides que eu preparei especificamente para a gente acompanhar essa aula. Por óbvio, a pretensão aqui não é esgotar a matéria de direitos difusos e coletivos, até porque é uma matéria muito extensa, né? Nós temos livros, grandes tomos, bem extensos tratando só disso. Então, o que nós vamos tratar aqui é uma análise das últimas provas de magistratura, de Ministério Público também, de Defensoria, e trazer aquilo que acreditamos que tem mais chances de cair, principalmente nas provas objetivas. Ok? Eu peço então que deem pause, baixem os slides que estão na área do aluno. Também peço que abram o Vademecum, acompanhem a partir do título 3 do Código de Defesa do Consumidor, a defesa do consumidor em juízo, para que nós possamos, a partir do artigo 81, parágrafo único, iniciar nossa aula. Ok? E aqui vem o primeiro ponto da aula. Muitas questões de concurso se limitam a fazer um trocadilho com os conceitos dos direitos coletivos, e aqui eu digo direitos coletivos lato sensu, ou seja, da classificação ternária, 3 tipos de direitos coletivos, que é trazida pelo parágrafo único do artigo 81 do CDC. E aqui eu vou fazer algumas pontuações para que a gente possa fixar e não esquecer, apesar de eles estarem previstos em lei. Também pode ser que a questão traga um enunciado e, a partir do teor do enunciado, o candidato ou aluno descrever se trata do direito difuso, individual homogêneo, coletivo estrito sensu. Por isso é importante a gente fazer aqui alguns esclarecimentos. Classificação ternária. Vamos iniciar pelos direitos ou interesses difusos. Os interesses difusos, eles são transindividuais por essência, eles transcendem o indivíduo. E além de transindividuais, eles são indivisíveis. O que é que quer dizer a indivisibilidade? Quer dizer que esse direito difuso ele pertence a um só tempo, a um titular e a todos. Eu não tenho como dividir por cada um qual é o pedaço, qual é a parte do seu direito. Por exemplo, é o exemplo clássico. O direito ao meio ambiente equilibrado, ele pertence como um todo a mim, Beatriz, e a você, aluno que está me assistindo. Eu não tenho uma parcela X do direito a um ar limpo, a rios limpos, e você uma parcela Y. Tanto eu como você temos direito ao todo. Isso é dizer que é indivisível. E também, além da transindividualidade, da indivisibilidade, atenção, que esse é o traço característico mais diferenciado dos direitos difusos. Os titulares são indeterminados e indetermináveis. Eu não consigo dizer, eu não consigo pontuar quem são todos os titulares do direito ao meio ambiente equilibrado. Por quê? Porque pode ser toda uma localidade, pode ser todo um estado, pode ser todo um país. Eu não tenho como mensurar quem são os seus titulares. Então, atenção, que aqui vai ser o único direito que vai ter essa característica, a indeterminabilidade dos seus sujeitos, dos seus titulares. E, por fim, o quarto traço característico é o fato de nascerem esses direitos difusos de uma mesma situação de fato. Então, vamos lá, recapitular, são transindividuais por essência, indivisíveis, titulares indeterminados e indetermináveis e resultam de uma mesma situação de fato. Esses são os direitos difusos. Atenção, eu já vou fazer um aporte aqui da matéria coisa julgada nos direitos coletivos e difusos e individuais homogêneos. Por ter essas características, percebam, por ser
dessa amplitude, difusos, a coisa julgada material é como? É erga omnes. Percebam, são difusos. Então, a coisa julgada ela tem que atingir a todos os potenciais titulares. Erga omnes, ok? Gravem isso porque coisa julgada também cai muito e a gente vai falar já já na nossa aula. Próxima categoria, direitos coletivos estrito sensu. Assim como os direitos difusos, os direitos coletivos estrito sensu, esses dois são transindividuais por essência. Ou seja, eles são coletivos por essência. Eles não pertencem a um só. E também por serem coletivos e transindividuais, eles são também indivisíveis. Todos aqueles que se encontram nessa situação são titulares do todo. Eu não tenho como dividir qual é a parcela do direito de cada um dessa componente dessa coletividade. Mas atenção, aqui vem um dos traços diferenciais para os direitos difusos. Os direitos coletivos estrito sensu, eles pertencem a um nicho, a uma coletividade delimitada por ser o mesmo grupo, ou a mesma classe, ou a mesma categoria de pessoas. Com isso, se eu tenho um nicho, eu tenho um grupo, uma classe, uma categoria, os titulares podem sim ser determinados. Então, aqui a diferença. A determinabilidade dos titulares dos direitos coletivos estrito sensu. E, por fim, o quarto e último traço característico, que também se diferencia dos direitos difusos, é que os titulares desses direitos coletivos estrito sensu, eles vão estar unidos entre si, dentro do nicho, ou com a parte contrária por uma relação jurídica base, e não uma situação de fato como os direitos difusos. Vamos recapitular? São transindividuais, indivisíveis, a determinabilidade dos sujeitos e são ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Assim como a gente fez há pouco para os direitos difusos, com relação aos direitos coletivos estrito sensu, eu quero fazer aqui uma parte para já começar a falar da coisa julgada, porque quando a gente explica a natureza do direito, a gente entende por que a coisa julgada material aqui tem a denominação ultra partes. Porque não é erga omnes, porque não tem a potencialidade dos direitos difusos. Eu tenho um nicho. Também não é individual, porque se eu tenho um nicho, eu tenho mais de um sujeito titular. Então, o Código de Defesa do Consumidor diz que a coisa julgada material para os direitos coletivos estrito sensu é ultra partes, ou seja, para esse nicho, essa coletividade, esse grupo, categoria ou classe de pessoas. Tudo bem? Vamos ao nosso terceiro direito, que é o mais diferente. Inclusive, essa diferença ontológica essencial entre os direitos individuais homogêneos e os dois precedentes vai ensejar um sistema diferenciado também para a coisa julgada, que a gente vai ver lá na frente, que os dois primeiros são tratados similarmente para fins de coisa julgada e os direitos individuais homogêneos vão ser tratados de uma forma um pouco mais diferenciada. Já também tenham isso em mente, essas diferenças, para que a gente, quando for falar de coisa julgada, que é um tema um pouco intrincado, vocês já consigam perceber com mais clareza. Direitos individuais homogêneos, eles são essencialmente direitos subjetivos, individuais, que podem ser acidentalmente coletivos. Por uma ficção jurídica, eu posso ter um tratamento coletivo desses direitos em que pese eles serem direitos individuais, subjetivos. E também por esse fato, o titular, eu, Beatriz, posso optar por ingressar individualmente ou ingressar coletivamente, ok? Então, eles são direitos, na sua essência, individuais. O Código de Defesa do Consumidor não vai definir os direitos individuais homogêneos. Ele vai simplesmente dizer que são aqueles que emergem de uma origem comum. Ponto. Mas a doutrina traz a definição, né? A primeira coisa é essa questão de que são individuais. Se eu tenho direitos subjetivos diversos, mas parecidos, similares, que são nascidos de uma origem comum, eu tenho um feixe de direitos individuais. Se é um feixe de direitos individuais, esses direitos são divisíveis.
Percebam, ao contrário dos outros dois primeiros, são divisíveis. Aí sim eu consigo saber quem é A, B, C, quem é cicrano, fulano, beltrano. Um exemplo clássico, vítimas de acidente de consumo. Perceba, se uma aeronave ou um caminhão descarrilha e entra num determinado bairro, atinge diversas casas, há como determinar quem são as vítimas daquele evento, que tem uma origem comum, qual seja o acidente de avião ou o acidente com o caminhão. Eu tenho como precisar quem foram os atingidos. Mas há uma recomendabilidade para ter mais força, para que exista uma decisão uniforme, não existam decisões contraditórias de que esses A, B, C, D, E, F, G, enfim, quantos forem que sofreram essas vítimas de consumo, ajam coletivamente. Há algum empecilho de agirem individualmente? Nenhum. Então são divisíveis. E também são determinados esses sujeitos. Ok? E por fim, a gente já falou, emergem de uma origem comum. O STJ entende que deve haver uma mínima homogeneidade para permitir esse tratamento coletivo. E também uma mínima representatividade, no sentido de que esses titulares devem ser em número razoável para permitir a demanda coletiva. Aí vocês me perguntam, mas Bia, o que é número razoável? O STJ não definiu. Então, será analisado casuisticamente, ok? São esses os 3 direitos. Para facilitar, eu fiz um quadro, uma tabela, para que vocês memorizem, inclusive fotograficamente, está no slide de vocês. Ah, esqueci. Vamos fazer uma parte também da coisa julgada dos direitos individuais homogêneos. Percebam, eu tenho uma coletividade de vítimas e seus sucessores que são titulares desses direitos. A coisa julgada de procedência, coisa julgada material de procedência nos direitos individuais homogêneos, ela vai ser erga omnes. Aí vocês me perguntam, mas Bia, erga omnes não eram os difusos que podia atingir todo mundo? Mas perceba, lá no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, vai dizer expressamente que são erga omnes para atingir todas as vítimas do evento e seus sucessores. Então, erga omnes para atingir as vítimas e os seus sucessores. Ok? Mas atenção, se eventualmente a sua questão do concurso trouxer só erga omnes, possivelmente essa questão está correta, ok? Nem sempre vem com esse detalhe de que é erga omnes para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Perdemos um tempo aqui na classificação ternária, justamente para facilitar depois quando a gente for falar de outros temas. Vamos agora para um tema que cai muito e tem caído muito, que se chama legitimidade ativa para a tutela coletiva. Ou seja, quem é que pode atuar nas ações coletivas em prol dos direitos coletivos lato sensu? Nós temos um rol de legitimados ativos previsto expressamente no artigo 82 do CDC. Se você nunca leu esse artigo, dá uma pausa, eu vou beber uma água, abre o artigo 82 e lê todos os incisos. Mas para além do artigo 82 do CDC, nós vamos ter o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. E aí eu vou fazer uma observação. Existe um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, lá nas disposições finais, se eu não me engano, é o artigo 90 e alguma coisa, eu ia conferir aqui o CDC. E existe um dispositivo na Lei de Ação Civil Pública, artigo 21. Esses 2 dispositivos dos 2 diplomas legais basicamente dizem o quê? Que a Lei de Ação Civil Pública se aplica o título 3 do Código de Defesa do Consumidor, que é justamente a defesa do consumidor em juízo. E o artigo do CDC diz que se aplica subsidiariamente outros diplomas legais, inclusive a Lei de Ação Civil Pública. Então, há o que a doutrina denominou princípio da integração entre esses diplomas, para formar um microsistema de processo coletivo, ok?
Isso vai fazer diferença no rol de legitimados, especificamente com relação a um ente legitimado, a Defensoria Pública. Por quê? Porque no CDC não consta expressamente a Defensoria Pública como legitimada ativa. Na Lei de Ação Civil Pública, após uma inovação legislativa de 2007, nós temos expressamente no rol a Defensoria Pública, ok? Eventualmente pode ser que isso seja cobrado em prova oral, prova discursiva, não é o perfil de prova objetiva, mas a gente já deixa aqui claro. Pois vamos lá. Quem é o primeiro legitimado? O primeiro legitimado é o Ministério Público. O Ministério Público, ele tem essa legitimidade decorrente da própria Constituição Federal, lá no artigo 127, que vai dizer que o Ministério Público tem que atuar em prol do interesse social, dos interesses individuais homogêneos, e ele vai ser uma constante nos rolos de legitimados. O Ministério Público não precisa demonstrar pertinência temática, ok? Especificamente com relação aos direitos individuais homogêneos, havia uma controvérsia se o Ministério Público poderia ou não atuar em prol dos direitos individuais homogêneos de consumidores. Por quê? A jurisprudência do STJ se debatia em a saber se, no caso concreto, havia um interesse social a legitimar o parquê ou não. Esse tema, essa discussão, foi praticamente debelada com a edição da súmula 601 do STJ, que vem dizer o quê? Olha, o MP tem legitimidade ativa para tutelar os interesses coletivos de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, inclusive decorrentes da prestação de serviços públicos. Leiam a súmula 601. Ela já caiu em provas de magistratura recentes. Leiam a súmula 601. Inclusive, depois da súmula 601, nós vamos ter, está no material de vocês, um julgado da Corte Especial do STJ em sede de embargos de divergência, em que, na origem, a turma não tinha reconhecido a legitimidade do MP. E quando chegou nos embargos de divergência, e principalmente depois da edição da súmula, veio dizer, opa, o Ministério Público tem sim legitimidade. E o caso decidido nos embargos de divergência era a legitimidade para os contratos de consumidores, os consumidores que celebravam contratos de compra e venda de imóveis com cláusulas abusivas. Né? Aquele consumidor que compra uma unidade imobiliária e os contratos padrão contêm aquelas cláusulas potencialmente abusivas. Tá certo? Por mais que você queira magistratura ou defensoria pública, esse tema já caiu. Legitimidade do Ministério Público já caiu, inclusive em provas de magistratura. Vamos para os legitimados seguintes, são os entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Um detalhe, recentemente no informativo 626 do STJ teve um julgado importante que veio a dizer que o município tem legitimidade ativa para atuar coletivamente em prol de munícipes, que também são consumidores, de correntistas de instituições financeiras contra tarifas pretensamente abusivas, tarifas bancárias. Tá? Também já vi cobrando em prova de magistratura recente, 2018-2019. Tá no material de vocês. Vamos em frente. Terceiro grupo de legitimados. Entes integrantes da administração pública indireta. E aqui vem um detalhe. Por incrível que pareça, está na lei e muita gente desconhece. Esses entes da administração pública indireta, para tutelarem direitos coletivos, para serem legitimados ativos, eles podem ser, inclusive, entes despersonalizados, sem personalidade jurídica. Coloquem uma atenção enorme. Já teve muita questão de concurso vinculando essa legitimidade à personalidade jurídica. Questões como essa estão incorretas, ok? Um exemplo clássico, os PROCONs são órgãos públicos, integrantes da administração pública indireta municipal ou estadual e não têm personalidade jurídica. E nós vemos diuturnamente ações civis públicas em favor de direitos consumeristas propostas pelos PROCONs. Vamos dar um exemplo aí para vocês não esquecerem nunca mais. Quem lembra do famoso caso
das pílulas de farinha. Esse caso chegou no STJ, tem um voto lindo da ministra Nancy Andrighi, que vai falar sobre responsabilidade, mas o fato é, esse caso famoso, né, daqueles anticoncepcionais que foram veiculados no mercado de consumo como placebos, as pílulas de farinha, o anticoncepcional microvilar, chegou ao STJ e na origem essa ação civil pública foi proposta pelo PROCON do Estado, se eu não me engano, Estado de São Paulo. Tá? Não esqueçam. Vamos em seguida para a Defensoria Pública. Legitimada, a gente já fez o esclarecimento de que não está no rol do CDC, mas está no rol da ação civil pública. A Defensoria Pública, gente, a doutrina vai dizer que não se exige da Defensoria Pública pertinência temática, mas se exige que atenda à sua missão constitucional, a limitação constitucional para a Defensoria Pública atuar. E qual é essa missão constitucional? É a defesa dos necessitados. E aí nós tínhamos divergências jurisprudenciais, divergências doutrinárias sobre o que poderia ser entendido por necessitados. Eis que o STJ, também num julgado em embargos de divergência, veio fixar o que se deve entender por necessitados. Necessitados não é apenas de poder econômico. Necessitados aqui são os necessitados jurídicos ou os hipervulneráveis, que são os grupos excluídos da sociedade, as crianças, os idosos, esses grupos minoritários que contêm em si alguma vulnerabilidade. Sempre que tiver um necessitado jurídico ou um grupo hipervulnerável, a Defensoria Pública vai sim poder atuar em ações coletivas. Julgado do STJ, vai ter aí no material de vocês a referência ao julgado, vale a pena ler. Vamos para os próximos legitimados e aqui a gente vai ter a maior dificuldade. Dificuldade não, né, que já está ok, mas vai ser o maior detalhe, a maior atenção está aqui nas associações. Primeiro porque lá no CDC já vai haver um certo cuidado com a legitimidade ativa das associações, exigindo delas requisitos para que possam atuar. O primeiro requisito que a lei vai prever é que as associações sejam formalmente constituídas na forma da lei. Forma da lei, Código Civil, tem que estar ok. Segundo requisito, a pré-constituição temporal. A associação, em regra, tem que estar constituída há pelo menos 1 ano para que possa atuar coletivamente. Só que esse requisito, ele pode ser dispensado pelo magistrado, no caso concreto, em 2 hipóteses. São elas: primeira, quando nós temos manifesto interesse social. E a doutrina, a jurisprudência já veio dizer que esse manifesto interesse social, ele é parametrizado, né? Eu vou ter como saber se tem ou não por 2 situações, a dimensão e a característica do dano. Imagine a situação de Brumadinho. A dimensão do dano, a característica do dano é imensa. Vamos supor que uma associação estivesse constituída há menos de 1 ano, mas estava ali para defender os direitos daquelas pessoas que moram naquela localidade. Será que essa associação não poderia atuar? Não poderia ser dispensado o requisito temporal? Nós temos vários exemplos na jurisprudência. Tem que fundamentar. Essa dispensabilidade, esses 2 casos estão previstos no próprio CDC. E a segunda situação que pode dispensar é a relevância do bem jurídico a ser protegido. Manifesto de interesse social, relevância do bem jurídico a ser protegido. Já vi também questão objetiva cobrando esses casos de dispensabilidade. Por fim, as associações precisam ter pertinência temática. Entre os fins da associação tem que estar a proteção dos interesses dos direitos dos consumidores, ok? Vamos em frente. Aqui vem a grande questão das associações. Em regra, no final nós vamos fazer um apanhado geral das características da legitimidade ativa. Em regra, as associações, elas são representantes processuais. Nós sabemos que nós temos os representantes
processuais e os substitutos processuais. Os representantes precisam de autorização específica para agir, porque eles vão agir em nome dos seus associados, dos seus representados. A substituição é outra coisa. A gente vai falar quando fizer uma análise das características da legitimidade. O único legitimado que é representante são as associações. Os demais são substitutos. E essa diferença das associações, ela vai vir da própria Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 21, que vai prever as associações. E vai prever que as associações dependem de autorização dos associados para agir. Se a própria Constituição Federal exige a autorização dos associados, ela não pode ser dispensada, esse requisito, a autorização. É certo que o tema chegou ao STF em 2014 e o STF veio decidir exatamente no sentido de que, para as associações agirem, elas necessitam de autorização dos seus associados. E essa autorização, o STF entendeu que pode se dar de duas formas básicas. E eu peço licença aqui para trazer para vocês. Autorização individual, às vezes é um formulário que cada associado preenche, a associação junta aquelas autorizações e coloca no processo. Né? Eu, Beatriz Fonteles Gomes Pinheiro, autorizo a agir, entrar com ação tal, um formuláriozinho. Ou pode também haver uma Assembleia Geral e os associados que estão ali autorizam e consta da ata da Assembleia Geral. Então, o STF entendeu que essa autorização pode ser individual ou em Assembleia Geral, ok? Tem também o número do recurso extraordinário. Eu aconselho que vocês leiam, tá bom? Mas tem uma exceção. Um caso em que as associações poderão atuar sem necessidade de autorização dos associados. Essa exceção é o mandado de segurança coletivo. Por quê? Também porque a própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 70, não vai exigir a autorização dos associados para esse caso. Ok? Tudo bem? Vou fazer aqui referência a um julgado recente no informativo do STJ, dizendo que associações de consumidores, né, para proteger direitos de consumidores, não têm legitimidade ativa para ingressar com uma ação civil pública a fim de discutir o seguro obrigatório DPVAT. Por que não tem? Ora, o seguro obrigatório DPVAT, ele não é relação de consumo. Seguro obrigatório, compulsório, que é imposto pela lei. O STJ já entendeu que em DPVAT nós não temos facultatividade, então nós temos um seguro que decorre da lei que não há relação de consumo. O consumidor não pode discutir as cláusulas do seguro DPVAT. E, por consequência, uma associação que tem por finalidade proteger interesses de consumidores não tem pertinência temática para discutir em juízo em uma ação coletiva as cláusulas do seguro DPVAT. Ok? E eu não posso deixar de falar, cuidado, aqui esse posicionamento nós estamos falando do seguro obrigatório. Em casos de seguro facultativo, aquele que eu contrato por meu carro, seguro de vida, seguro de imóvel, aí em regra há sim relação de consumo, tá? Não posso deixar de fazer esse registro. Aqui, depois que nós falamos dos legitimados, eu queria fazer um aparato geral das características da legitimidade ativa do rol de legitimados do CDC. A primeira característica é a regra. Qual é a regra? Os legitimados atuam em nome próprio na defesa de interesses de direitos alheios. Para o processo civil, isso é o quê? É a legitimação extraordinária, que hoje a maioria da doutrina considera um sinônimo da substituição processual. Então, via de regra, aqueles legitimados ativos são substitutos processuais legitimados extraordinários. Opa! A gente acabou de falar das associações. Exatamente. As associações são a única exceção, que são, em regra, representantes processuais e necessitam de autorização dos seus associados. Ok? Não esqueçam. Outra característica, a exclusividade. Mas a exclusividade aqui vai ser no sentido de legalidade ou estrita legalidade. Ou seja, são legitimados aqueles que estão previstos na lei, no rol do CDC, no rol da Lei de Ação Civil Pública.
Não exclusividade, o que eu queria deixar claro, não é exclusividade no sentido que só pode agir um, e sim só pode agir quem está previsto na lei, ok? Também a legitimidade ativa é concorrente. O que é que isso significa? Quando eu tenho alguma coisa concorrente para o direito, é que pode concorrer um ou outro. Se um determinado legitimado ingressar primeiro em juízo, nada impede que o outro possa agir também. Não pode agir, vamos supor, que o município entre em juízo. O Ministério Público também quer agir. Ele não pode entrar com outra ação civil pública igual, porque daria litispendência. Mas ele não está impedido de agir. O Ministério Público pode, por exemplo, ou uma associação, vir aqui e formar um litisconsórcio ativo ulterior. É facultativo, eu posso querer me acostar aqui e atuar também. Então é concorrente. E também é disjuntiva. O que é ser disjuntiva? Disjuntiva geralmente tem uma característica de ser alternativa. Eu não preciso, para ingressar em juízo, que todos os legitimados acorram, cheguem nessa ação. Eu posso ter um ou outro. E mais uma vez, o litisconsórcio ativo é facultativo e não compulsório. Sobre o litisconsórcio ativo, nós vamos ter um artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei da Ação Civil Pública, justamente dizendo que os outros legitimados podem, leia-se facultatividade, atuar como litisconsórcios ativos. Ok? Gente, terminamos a questão da legitimidade. Eu vou fazer aqui um bate-bola rápido a respeito de algumas regras procedimentais que estão previstas no título 3. Algumas que mais caem. E aí eu peço que vocês abram o CDC do artigo 84. Esse artigo 84 vai prever as regras específicas para as tutelas de obrigação de fazer ou não fazer. Dessas regras procedimentais, eu acho que eu posso dizer que é a favorita dos examinadores. O artigo 84 é um artigo fácil, mas tem vários detalhes nos seus parágrafos que, vez ou outra, caem. E cai a letra da lei. Então, vamos lá fazer um bate-bola. Primeira coisa, o artigo 84 trata das obrigações de fazer ou não fazer e vai trazer uma regra. Regra é que quando eu entro na justiça coletivamente para pedir uma obrigação de fazer ou não fazer, a regra é que eu tenho a tutela específica. Ou seja, o que eu pedi é a obrigação de fazer ou não fazer. Ou o resultado prático equivalente ao adimplemento. E para isso, o magistrado dispõe de várias medidas coercitivas. Lá no artigo 84, nós vamos ter algumas listadas. Atenção, essas medidas coercitivas listadas no artigo 84, elas são exemplificativas. Podem haver outras, o magistrado pode se valer de outras, não há taxatividade. São elas, entre outras: busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, requisição de força policial, entre outras. Pois bem, se a regra é que eu tenha a tutela específica ou resultado prático equivalente, apenas como exceção nós vamos ter a conversão da obrigação em perdas e danos. Essa obrigação só se converte em perdas e danos em duas situações. Primeiro, se o titular optar pela conversão, ou cansei de perquirir o que eu quero, fixe logo uma perdas e danos, indenização para eu seguir minha vida. Ou, no caso de ser impossível eu ter ou a tutela específica ou o resultado prático equivalente ao adimplemento. Ok? Detalhe: essas perdas e danos, se vierem a ser fixadas, elas podem ser cumuladas com a multa coercitiva, as astrentes, tá? Eu já pego esse gancho e vamos falar de multa. Gente, as questões adoram falar de multa. Primeira coisa, a lei vai falar, o artigo 84 vai trazer a expressão multa diária. Já é tranquilo na jurisprudência, na doutrina, que essa periodicidade diária não é obrigatória. Eu posso ter uma multa em qualquer outra periodicidade, diária, por hora, por quinzena, por mês, inclusive periodicidades não temporais. Por exemplo, entra-se na justiça para impedir uma determinada publicidade abusiva. É muito mais efetivo que o magistrado determine a multa que incida a cada nova veiculação da publicidade. Então, nós podemos, inclusive, ter outros parâmetros, tá? Ainda sobre a multa,
ela pode ser imposta independentemente de pedido do autor. Ou seja, o magistrado pode fixar de ofício. Se tiver uma questão predileta sobre multa, é essa. Já vi várias alternativas. A multa pode ser fixada independentemente de pedido de autor. E não só fixado, o magistrado pode revisar, aumentar, diminuir, excluir, mudar a medida coercitiva, tudo isso de ofício, ok? E como a gente falou, essa multa é cumulável com eventual indenização por perdas e danos e o titular da multa não é o poder público, é o consumidor ou o grupo de consumidores, os titulares da relação de consumo que estão sendo protegidos em juízo. Ok? Acho que falamos tudo de multa. Vamos agora para o detalhe das despesas processuais e ônus da sucumbência. Atenção, o artigo 87 do CDC vai prever que, como regra, e essa regra aqui é para todos os legitimados, não há antecipação das despesas processuais. Quais são as despesas processuais mais comuns? Custas processuais, pagamento de honorários periciais, né? São emolumentos, são essas despesas processuais básicas. Mas, ok, não tem uma antecipação. O CDC vai prever apenas com relação à associação, vai dizer que pode haver a condenação da associação nos ônus da sucumbência nos casos de comprovada má-fé. A literalidade do CDC só prevê a possibilidade das associações, ok? Vamos em frente. Atenção, aqui também já vi várias questões cobrando. O artigo 88 do CDC vai tratar do direito de regresso e vai fazer remissão ao artigo 13. Eu tenho que pontuar e contextualizar o que é o artigo 13. O artigo 12 vai falar da responsabilidade pelo fato do produto, defeito do produto. E lá no artigo 13 vai dizer da responsabilidade do comerciante pelo fato do produto. E se eventualmente o comerciante ou um outro responsável vier a pagar, vai prever o direito de regresso contra os demais, né? Já que nós estamos diante de uma solidariedade passiva. O artigo 88 vai dizer que esse direito de regresso pode ser exercido, mas veda expressamente a denunciação da lide. Beatriz, para que fazer todo esse 1388, artigo 13, artigo 88? Porque pode cair na sua prova o seguinte: o CDC faz referência ao artigo 13 para vedar expressamente a denunciação da lide. Só que o artigo 13 está lá inserido na responsabilidade pelo fato do produto. A pergunta é, cheguei onde eu queria. Essa vedação à denunciação da lide também se aplica à responsabilidade pelo fato do serviço? Sim. A segunda sessão do STJ já pacificou o tema. Também é vedado denunciar a lide para exercer o direito de regresso previsto na responsabilidade pelo fato do serviço. Então, tanto para fato do produto como para fato do serviço, é vedada a denunciação da lide, tá bom? E esse direito de regresso pode ser exercido nos mesmos autos ou em uma ação autônoma. Leiam o artigo 88 do CDC, também em conjunto com o artigo 13, tá bom? Vamos em frente, mais um detalhe para depois a gente ir para o nosso último ponto, que é a coisa julgada. Qual é o detalhe? Vamos ter a previsão de que, em caso de uma demanda coletiva, né, nós estamos tratando aqui da defesa do consumidor em juízo, no caso da defesa do consumidor coletiva em juízo, a condenação, prevê expressamente o CDC, vai ser genérica. O que quer dizer essa expressão condenação genérica? Quer dizer que, ao contrário das demandas individuais, ficará a cargo da liquidação, da fase de liquidação, não somente a definição do quantum debeatur, do quanto se deve, mas também ficará a cargo da liquidação a identificação dos titulares desse direito. Por isso que a doutrina denomina a liquidação nessas ações coletivas de liquidação imprópria. Atenção!
Essa nomenclatura também já foi cobrada em concurso. Ela foi fundada por Cândido Rangel Dinamarco, mas a maior parte dos livros que tratam de direitos e interesses difusos e coletivos trazem essa nomenclatura, liquidação imprópria, porque nós vamos identificar os beneficiários e fixar o quanto, ok? Vamos agora para o último tema, e é um tema que cai muito. E cai muito a letra da lei, artigos 103 e 104 do CDC. Eu tento aqui esquematizar essa coisa julgada, que nós vamos ter vários tipos, vários blocos, várias espécies. Pode ficar confuso. Quando eu acompanhava alguns alunos, sempre eu recebia dúvidas em áudio. Eu não estou entendendo, é confuso. Então prestem atenção, que depois de muito pensar eu coloquei aqui a forma que eu acho mais fácil de entender. E é por isso também que quando a gente começou a aula falando da classificação ternária, eu já trouxe para vocês algumas informações para elas ficarem gravadas. Então, acompanhem artigos 103, principalmente, e 104 do CDC. A leitura é obrigatória. Se vocês forem para uma prova de consumidor, principalmente quando o seu conteúdo programático é processo coletivo no conteúdo programático, sem ler esses artigos, aí não dá, tá? Nós temos, como eu falei, vamos aqui desenhando bem devagarzinho. Nós temos, como eu falei, um sistema de coisa julgada similar, como se fosse um bloco, para os direitos difusos e coletivos estrito sensu, e nós temos como se fosse um sistema à parte para os direitos individuais homogêneos. É isso que eu quero começar, que vocês tenham isso em mente para facilitar o entendimento. Então, eu vou começar tratando de como é para os direitos difusos e coletivos estrito sensu. E para esses direitos vai fazer diferença se a sentença é de procedência, de improcedência e de improcedência por insuficiência de provas, ok? Vamos lá. Sentença de procedência faz coisa julgada material. Essa sentença de procedência ou de improcedência, mas que eu julguei improcedente, mas tinha prova suficiente. Então, essas coisas julgadas materiais na sentença de procedência ou improcedência vai fazer com relação aos direitos difusos, coisa julgada erga omnes, e com relação aos direitos coletivos estrito sensu, coisa julgada ultra partes. Tudo bem. Mas, professora, e no caso de sentença de improcedência? Quer dizer que faz coisa julgada material? Se for julgada com base em suficiência de provas, faz. Atenção, lembrem que nós estamos aqui falando do sistema dos direitos coletivos, estrito sensu e difusos, os direitos transindividuais por essência. Faz. Faz coisa julgada material, inclusive a sentença de improcedência. Mas existe uma ressalva no CDC. Faz coisa julgada material no âmbito coletivo. Não prejudica os direitos individuais dos lesados. Ok? Vamos lá. Procedência e improcedência, coisa julgada material, erga omnes ou ultra partes. Aí nós vamos aqui, ainda dentro do bloco direitos difusos e coletivos de estrito sensu, tratar da coisa julgada que se forma de uma sentença de improcedência por insuficiência de provas. Nós não vamos ter essa previsão por os direitos individuais homogêneos, ela é própria dos direitos difusos e coletivos estrito sensu. Improcedência por insuficiência de provas. Essa sentença de improcedência, porque não há provas suficientes, ela não faz coisa julgada material, faz apenas coisa julgada formal. O que significa que, havendo novas provas, pode-se ingressar novamente em juízo em uma demanda coletiva. Pode haver propositura de nova demanda, desde que com nova prova. Ok? A gente conseguiu entender? Tudo isso está esquematizado nos slides.
Por essa razão, a doutrina cunhou uma classificação da coisa julgada para essas situações de improcedência por insuficiência de provas, chamada coisa julgada secundum eventum probationis. Secundum eventum probationis, ou seja, segundo a prova. Ela é própria dos direitos difusos e coletivos stricto sensu. A coisa julgada secundum eventum probationis é justamente isso, a previsão do CDC de que, se houver a propositura de uma ação coletiva para tutelar direitos difusos ou coletivos stricto sensu e for julgada improcedente por insuficiência de provas, secundum eventum probationis, permite-se a propositura de nova demanda, coletiva inclusive, desde que haja prova ou provas novas. Consegui? Eu já tentei várias vezes como é que eu explico isso da forma melhor possível. Eu acho que hoje a que eu acho melhor é dessa forma. Ok. Falamos sobre o primeiro bloco de coisas julgadas, direitos difusos e coletivos stricto sensu. Agora vamos falar dos direitos individuais homogêneos, porque a coisa julgada vai ser diferente. E a primeira diferença é a seguinte: a coisa julgada material vai se operar no caso de procedência. O que é isso? Em caso de a sentença, numa ação coletiva para tutelar direitos individuais homogêneos, ser procedente, ela vai operar efeitos erga omnes para todas as vítimas do evento e seus sucessores, como eu expliquei lá no começo da aula, ok? E as sentenças de improcedência? Aqui, para os direitos individuais homogêneos, o resultado da sentença de improcedência não vai importar se a improcedência foi com completude de provas ou por insuficiência de provas. Aqui nós não vamos ter essa diferenciação nos direitos individuais homogêneos. A sentença de improcedência, por qualquer motivo, faz coisa julgada, mas não erga omnes. O que é que isso significa? Significa que o impedimento da coisa julgada de improcedência vai ser apenas para a propositura de nova ação coletiva pelos legitimados coletivos, mas não vai prejudicar o manejo de ações individuais, como regra, propostas por cada lesado. Isso é a regra, tá? Depois, nos slides de vocês vão ter uma previsão dessas duas classificações, coisa julgada secundum eventum probationis e como nos direitos individuais homogêneos eu vou ter a diferença entre procedência, que vai operar erga omnes para as vítimas do evento e seus sucessores, e improcedência, essa é a coisa julgada, a classificação doutrinária que chama coisa julgada secundum eventum litis, resultado da lide. Procedência vai ser erga omnes para vítimas e seus sucessores. Improcedência, em regra, não vai prejudicar os direitos individuais dos lesados, tá bom? Tenham atenção que tem aqueles casos em que os titulares das demandas individuais, avisados, podem suspender o seu processo ou podem atuar como litisconsortes. Se eventualmente atuou como litisconsorte na demanda coletiva, aí ele não vai poder entrar com a demanda individual, tá bom? Por isso que quando eu falo que a improcedência via de regra não atinge direitos individuais dos lesados. Bem, era isso que a gente queria ver. Eu espero que a aula tenha sido produtiva. Como falei, não é o nosso escopo esgotar e sim trazer os temas mais complicados de entender só lendo a lei ou só lendo o material. Fiquem com Deus, bons estudos e a gente se vê na próxima.